Boa noite, galera, tudo bem? Meu nome é Jonathan, boa noite primeiramente. Estou aqui com meus amigos Davi e Fábio. A gente veio aqui hoje falar um pouco da realidade dos camelô ao todo, né, de toda a cidade de Niterói. Nos últimos dias teve um imprevisto que aconteceu com o Davi e durante a nossa roda de conversa, né, algo assim mesmo, para mostrar a nossa realidade, não é uma questão política, né, de ideologia, de apoiar candidato A ou B, mas sim uma questão política, de se pensar políticas públicas, né, onde abrace essas pessoas que estão aqui dispostas a contar um pouco da sua realidade. Né? O meu nome é Jonathan, fui camelô durante uns anos, hoje estou estudando, sou estudante, estou fazendo um artigo também com os camelô, mas passei muitos anos aqui nessa pista, conheci a rapaziada que me abraçou, né, uma família enorme que são os ambulantes de Niterói. Eu já me apresentei e agora vou passar aqui para os amigos se apresentar. Eu sou o Davi, trabalho na rua desde os meus 17 anos, tô com 29. Já tô um tempinho nessa caminhada aí, já vendi de várias coisas, já vendi fone, carregador, cabo USB. Já essa correria já de um tempinho já. Pô, maneiro. Bom, pessoal, me chamo Fábio Luiz, eu trabalho de vendedor ambulante em Niterói já tem 25 anos. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade e vejo isso como uma profissão muito digna, gosto muito de trabalhar na profissão que eu tenho, apesar de ser uma profissão bastante marginalizada, perseguida. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem 25 anos que eu trabalho de vendedor ambulante aqui em Niterói mesmo. Cheguei com 15 anos bem novinho e tem muita história aí de camelotagem aí na rua de Niterói. Galera, pra quem não sabe, o Fábio já foi presidente da Associação dos Camelô também, tem muita luta nessa rua. Então, o que o cara tá falando aqui é história, é realidade, rapaziada. Isso aí. É isso. Então, começar pelo nosso amigo Fábio. Nesses 25 anos, Fábio, o que foi ser camelô pra você? O que você conquistou, né? Bom, vamos lá. Pra começar aí, meu amigo, assim, por que eu comecei a trabalhar de vendedor ambulante em Niterói? Eu era um jovem, assim, filho de mãe solteira, a minha mãe não tinha renda de carteira assinada na época, ela fazia costura, e era uma época muito difícil, né? A gente passava até necessidade. E eu via meus colegas ter alguma coisa, ter uma roupa diferente, ter as coisas que os pais poderiam comprar, e eu não podia ter. E eu queria poder conquistar, ter um tênis, ter uma roupa, ter um calçado, uma coisinha legal para mim. E então eu já desde criança já pensava assim, em crescer, poder trabalhar e ter minha própria renda. Sim. E era muito difícil às vezes até estar na escola ali e não ter as coisas dentro de casa, né? Então com 14 para 15 anos, como meu tio já era vendedor ambulante em Niterói, que é deficiente visual, ele tinha uma barraquinha, eu comecei ajudando meu tio. E ali eu já comecei a pegar um pouquinho a visão de rua, né, de empreender, de vender, e depois comecei a trabalhar por conta própria. E, então acho que assim, eu comecei a trabalhar de vendedor ambulante para poder, de forma digna, honesta, poder ter condição financeira de ter alguma coisa, né, que eu não podia ter na minha infância ali, com a minha mãe, com as dificuldades que ela tinha, apesar de ser uma mulher guerreira, ela costurava, via ela a noite toda vez costurando, mas pagava muito pouco na época, não era o suficiente para poder manter a família, eu tinha mais 2 irmãos. Então acho que me levou a virar ambulante tão cedo, até antes mesmo de terminar os estudos, é a necessidade de precisar trabalhar para poder ter alguma coisa. E a necessidade sempre tá batendo na nossa porta, né? Isso aí. Eu, por exemplo, eu vim da Bahia, né? Minha família é daqui do Rio de Janeiro, fui pra Bahia, morei lá um tempo, morei em roça, aí aí eu voltei pra cá pro Rio. Essa que eu voltei pro Rio, mano, eu precisava trabalhar, não tinha pra onde correr, tipo, você tem que trabalhar, eu era novo. Então, tipo assim, eu catei ferro velho, tá ligado? É uma parte, eu acho que da minha história que pouca gente sabe. Catei ferro velho, e depois eu catei casco de garrafa para vender em bar, às vezes para comprar pão, mortadela. Uma dificuldade que passa, né? Trabalhei de entregador de água por 3 meses. Conheci a rua, foi onde eu conheci a rua, conheci os camelô mais antigos, passando, aí o cara ofereceu um trabalho, eu fui e falei, mano, é aqui, nessa daí eu comecei a trabalhar, trabalhei com o Bira durante anos, velho Bira, velho de guerra, Virinha. E dali eu fui aprendendo e falei, mano, ele sempre falou, pô, moleque, você é esperto, você vai uma hora você vai trabalhar pra você. Eu fui,
E comecei, depois de um tempo, comecei a trabalhar pra mim, vendi película de unha. Mas é aquele negócio, né, cara? A necessidade da gente que infelizmente que é pobre, mano, bate na porta de casa rápido, então você tem que se virar. E na rua foi uma forma que eu achei pra ganhar dinheiro, pra poder trabalhar honestamente, tá ligado? Com pouco estudo. A gente sabe que com estudo já é difícil, sem estudo é mais difícil ainda. E na rua eu achei um jeito pra poder ganhar dinheiro honestamente. Entendeu? Onde a gente já... Quem mora em comunidade sabe que para muitos é oferecido é o crime. Exatamente. Como eu já falei com o Jonathan, que é a empresa que mais contrata, que não pergunta, não pede nada, é o tráfico de droga. Fácil de tráfico entrar. de droga é a empresa que mais contrata. Tem até convite. Tá ligado? Então, tipo assim, uma forma que eu achei de conseguir dinheiro com pouco estudo que eu tenho foi através da rua. E na rua eu tô aí até hoje, infelizmente. Já teve caso já de perder mercadoria. Aí tem que já perdi mercadoria. Explica um pouquinho melhor. Pô, mano, teve uma vez que eu vendia fone, carregador com a BSB, mano. Os guarda veio, eu lembro que eu vendi, pô, meu filho tava recém-nascido, tava precisando fazer compra e, pô, mano, eu peguei o dinheiro da compra, tá ligado? E pra fazer dinheiro, aí eu fui e falei, pô, mulher, eu vou comprar mercadoria aqui. O que vendeu hoje, nós compramos o que falta pra dentro de casa, mano. Tava faltando quase tudo, tá ligado? Eu sei como é que é. Fralda, tinha que comprar fralda. Cheguei, meu irmão. Comprei a mercadoria. Pô, fiquei pra poder vender, vendi R$10. Tomei um bote dos guardas, mano. Os caras veio com carro paisana. Levaram minhas grades de fone e carregador tudo. No mesmo dia eu tive que pedir dinheiro emprestado, infelizmente. Né, mano? Pros outros, pra não dever favor, tive que, né, dar meus pulos, tá ligado? E aí, pô, é complicado, mano. É complicado, mas tipo assim, graças a Deus, né, fui trabalhando, já vendi biscoito da Balduco. E, mano, muita luta, já perdi muita... Mas como é que é você chegar em casa, presta atenção. Mano, vou te falar legal, mano. É horrível. Tu investe o dinheiro da compra da sua família, mano, do seu filho na mercadoria. O guarda leva a sua mercadoria, você com R$10 no bolso, o que você vai explicar pra sua mulher e pro seu filho? Assim que eu cheguei em casa, mano, minha mulher olhou pra mim, quando ela me viu, ela, pô, você veio pra casa cedo. Aí daqui a pouco ela olhou e falou, pô, amor, cadê a mercadoria? Eu falei, porra, perdi, mano. Aí, mano, ela, que isso, Davi, não faz isso. As crianças eu falei, pô, mano, o guarda me deu um bote, não vi, mano. Aí o gás acabou no mesmo dia, mano. Sempre infelizmente, tipo assim, né, cara? É uma coisa que, infelizmente, mano, tive que pegar um dinheiro emprestado com isso. Como eu sou, pô, nós cria da favela, tá ligado, mano? Não tinha potuco. Peguei um dinheiro emprestado com os caras da Boca, que os caras me conheciam geral cria, tá ligado? Peguei um dinheiro com os caras da Boca, nessa daí pra não ficar devendo nada pra ninguém, garrei um plantão, filho. Garrei um plantãozinho e fui como? E fui indo, filho. Uai. Da minha vida depois dessa. Aproveitar que você falou sobre isso, é algo que eu tô enxergando no meu artigo, né, que eu tô fazendo um artigo aqui com vocês. Além do vídeo, galera, eu já tô conversando com os camelôs já tem um tempo. Eu tô fazendo um artigo, eu sou estudante da UERJ de Geografia na FFP. E o que Davi falou aqui é algo que muitos camelôs trazem, né? E aí eu queria perguntar para vocês, quantos camelôs vocês vindo saindo do crime para vir para a rua, né? Tendo a ideia que a rua, como vocês mesmos falaram, e eu também tenho essa prova, de que é um objeto de acolhimento, né? A rua é uma, como nós mesmos falamos, a rua é uma mãe, parceiro. Não, a gente acolhe as pessoas que vêm, que precisam. Exatamente. A gente acolhe, não é o caso muitas das vezes do poder público, né? Porque ele ainda maltrata, né? Então, e essa que é a questão, tendo os camelôs como essa grande mãe, que o coração sempre cabe mais um, eu queria que vocês falassem, assim, pode ficar à vontade, ou mais brevemente, quantos camelôs vocês viram saindo do crime para vir para a rua, para mudar de vida, e vice-versa, quantos camelôs, assim como o Davi, que perderam sua mercadoria, acabaram indo pro crime e nunca mais voltaram? Pô, é um monte, mano. Um monte. Eu conheci já camelô já que saiu,
Depois, pô, a gente tem o caso aí, só que não dá pra me citar nome, do menor mesmo que tava trabalhando com nós, o moleque tinha saído da boca, veio trabalhar nessa repreensão aí de guarda aí. Ele não resistiu, mano, tá ligado? Ver perder suas mercadorias. E nessa daí é aquele negócio, né? Convite em cima de convite, pra voltar pro crime. Aí acabou que ele perdeu. Foi o pontapé inicial pra ele voltar pro crime, se ligou, mano? Porque aquele negócio, mano, não é fácil você perder tudo, tá ligado? Tudo pra mim é vida. Mas você vê, você lutar, você pegar teu dinheiro, você tem, pô, mano, eu tenho R$ 100 e vir pra rua e perder seu único R$ 100, porra, você perder pra muitos é tudo, tá ligado? E aí, quando vai ver, mano, eu, graças a Deus, fui, mas eu consegui sair, voltou aí na rua aí, mas tem um montão que não consegue, nesse daí acaba perdendo a vida, acaba perdendo a liberdade, mas tem um monte, pô. É bom frisar assim, que não é todo mundo que trabalha de ambulante que veio de um passado de vida de crime, Não, etc. lógico que não. Mas às vezes tem muitos jovens, às vezes está na comunidade, que às vezes também ele quer ter alguma coisa, não tem a renda, então ele está sendo disputado pelo tráfico, que é a única presença que tem muitas das vezes ali dentro da comunidade. E às vezes até por ser jovem ele acaba se influenciando, acaba fazendo parte daquilo dali, mas às vezes ele de algum momento ele pensa, pô, peraí, preciso ganhar dinheiro de uma forma honesta, às vezes por pressão da família, às vezes o próprio colega do lado dá um conselho para ele, e às vezes ele não vê uma oportunidade de trabalhar no mercado formal, por exemplo, falta de estudo, até o preconceito também, de repente, pelo lugar que mora, enfim, várias situações. O cara pensa, vou trabalhar na rua de ambulante, vou ali vender uma coisa de forma digna e ganhar um dinheiro. Mas imagina o seguinte, o cara sai de uma comunidade, aí vem pra rua para poder ganhar dinheiro de forma honesta, compra o seu material, ele acha que por ele estar trabalhando ele vai ser tratado com dignidade, e de repente às vezes vem um guarda, não vamos dizer que é todo, mas sempre tem um ou outro, que vai esculacha o ambulante ali, bota o dedo na cara, xinga, humilha, faz ameaça verbal, aí acontece, ele se sente assim coagido, ele se sente assim na cidade, assim, não está no ambiente dele, no habitat dele, no lugar que ele mora, ele está na rua, está exposto, e aí vem um agente público ali, esculacha ele, então ele já, ele pensa, caraca, eu saí de lá do crime para poder ter dignidade, e aqui eu tô com menos dignidade ainda. Aí o cara se revolta, às vezes ele já tem a mente já fraca ali, ele já vem já fragilizado para tentar alguma coisa, e nessa, de repente, antes mesmo dele conseguir, ele desanima, que muitas vezes acaba voltando. Não é todos que ficam e que resistem a essa opressão, cara, porque não é fácil. Não é fácil. E assim, cara, eu enxergo que não deveria nem existir isso, porque como eu tava falando com vocês, a questão do camelô é uma questão social, antes de tirar o camelô da rua, né? Assim, a gente tem que respeitar a lei, tem a lei da questão do ir e vir, né? Mas onde é que entra as políticas públicas? Né? Onde é que entra a questão de vir aqui fazer uma barraquinha como você tem aqui, né? Galera, uma diferença entre eles dois é que Davi perde e ganha e Fábio tem a barraquinha que conquistou em cima de muita luta, né, Fábio? Muita porrada, tomou porrada mesmo. E aí, essa que fica a questão, qual é a dificuldade hoje? Aí eu deixo realmente uma crítica de se investir um pouquinho mais nisso que é a família, que é os camelô, que acolhe, que traz pra rua, né? Acho que uma coisa que Davi lembra, que até hoje eu falo, acho que algo que me marcou foi quando eu vendia meu boné ali, né? Acho que não cabe falar o nome do guarda aqui, mas tu lembra, Boba? Que ficava toda hora mandando a gente entrar pra rua. E foi bem na época que fizeram a contratação da Niterói Presente, um policial me defendeu, mano. Tu lembra? Ele falou mesmo, eu prefiro eles aqui trabalhando do que lá na favela dando tiro em mim e nos meus colegas. Porque é uma realidade, cara, que eu vou te falar, mano. Eu já presenciei policial falando assim, cara, sai dessa vida, porque tem policial, não é todos que sobem também tirando a vida dos outros. Tem muitos que às vezes dá um papo no moleque, vê que o moleque às vezes tem futuro, vê que não é daquilo dali. Eu já vi de policial falar, pô, sai disso daí, vai vender bala. Aí você sai do morro, vai vender bala na cidade, vê um cara com a farda também, entendeu? Fardado, e fala, tu não pode trabalhar aí. Do jeito que eles falam, você não pode trabalhar. É uma coisa que acaba dando um choque na mente de qualquer um. Porque, pô, é lógico que nós não estamos aqui para falar que é legal cometer crime, claro que não.
Mas, tipo assim, em vez da prefeitura, do governo, investir em trabalho, investir em, ó, vamos incentivar mais o trabalho, tá ligado? Mais o trabalho informal, falar, ó, mano, vocês são microempresários, mas nós traz renda pra cidade. Claro. Nós movimenta a renda, o dinheiro que você faz aqui, o dinheiro que eu faço, a gente gasta com nossas famílias. Isso aí. A gente gasta no mercado, é alguém que não é todo mundo que tem condição de, às vezes, ir numa loja bacana. Então ele gasta com a gente e a gente vai ter dinheiro para poder fazer a economia girar e assim vai. Então deveria o governo olhar para nós, não criminalizando o nosso trabalho, não querendo só né, aquela coisa bruta em cima de nós, querendo oprimir. Eles tinham que olhar para nós e entender que a gente faz parte da sociedade, a gente faz parte dessa cidade e camelô é cultura, cara. Exatamente. Camelô é cultura desde a época de Jesus. Antes de Jesus já existiu o camelô. Nós somos uma cultura. Nem existia a loja ainda, já existia o camelô. Mas já existiu o camelô. Exatamente, cara. Entendeu? E eu vou te falar, tia, que sim, tem que enxergar a gente assim. Então, tinha que fazer sim, pô, um incentivo à cultura que é o camelô e vendedor de pipoca. Pô, a pessoa quer trabalhar, incentiva ela a trabalhar, não desanima o cara. Exatamente. Né? Não apedreja ele, não persegue ele. Como, infelizmente, às vezes vem pra rua, é a solução de muito, mas infelizmente é o que causa o pontapé da raiva de um monte. Porque vem pra cá é oprimido, tem a mercadoria apreendida, igual aconteceu com você. Você foi muito cabeça. No mundo que a gente vive hoje, você foi muito cabeça de apanhar e continuar ali lutando, sabendo numa esperança de um futuro melhor e permanecer ali firme. Mas você sabe que não é. De lá pra cá, quantos que não desistiu, Fábio? Já, muita gente. Muita gente. Cara, até pra concordar com o que o Davi falou, essa questão um pouco da repressão, eu tô licenciado há 7 anos, com muita luta, né, que a gente conseguiu essa licença, mas a maior parte da minha vida foi trabalhando também no Perde Ganha, que é o ambulante que não tá licenciado. Explica pra galera aí o porquê desse nome de Perde Ganha, achei importante de falar isso. Perde Ganha, o que acontece? O ambulante não licenciado, não tem licença, ele tá sujeito. Aí no dia o guarda pegou no flagra e vai prender a mercadoria. Então antigamente os fiscais chamavam, vocês são perde e ganha. Um dia você ganha, outro dia você perde. Era a forma da gente aceitar aquilo como algo normal. E é isso que eu queria falar. Quando eu cheguei para trabalhar na rua de vendedor ambulante, eu já cheguei nessa rotina aí, de que não tem licença, o guarda vem, toma a mercadoria e se demole. Então, para mim, aquilo ali era o normal. Eu sempre aceitei aquilo ali como algo normal. Acho que é o que acontece com a maioria dos ambulantes, achar que aquilo é normal, porque ele já chega encontrando aquela realidade. Mas isso não pode continuar sendo normal, cara. Porque a pessoa que está trabalhando não pode ser tratada dessa forma. E nem deveria existir essas situações, cara. Porque, tipo assim, eu também vim pra rua novinho, cheguei aqui, eu tinha 17, hoje eu tenho 23, né? Meu filho ainda não tinha nascido, minha esposa estava grávida. E aí eu bati a cabeça, eu tava aqui atrás no garritano, bati a cabeça, mal vendia. E aí, às vezes vinha um guarda e já ficava desesperado, né? E aí quando eu mudei, que eu vim pra cá pra frente, que vi que a chapa era um pouquinho mais quente, isso começou a me dar uma revolta. O que eu vivia falando pra Davi, pô, mano, nós já trabalhei, os caras não deixam nós trabalhar. E aí fica o que os camelôs sempre falam, se eu estivesse roubando, eu não viria atrás de mim. Né? E aí eu fico pensando, cara, quantos menores tá aí trabalhando, só não precisa de uma oportunidade, de uma aplicação de microcrédito, né, na questão de desenvolvimento social, porque tipo, eu fiz parte do Ecossocial, que foi uma política pública que me ajudou. E quando eu cheguei na universidade, eu comecei a refletir sobre isso. Porque não pode ter uma política pública, muitos professores também me ajudam a pensar isso, né? Porque não pode ter uma política pública que incentive o camelô, né? Seja tanto na área educacional, de estar vindo aqui, vocês falaram que não terminaram os estudos. Eu vim aqui apoiar, vamos terminar o estudo, a mostrar os melhores caminhos, né? Eu conversando com os camelô, muitos camelô não sabiam que existia o CEDERJ, né? Várias maneiras de terminar o estudo, alguns com vontade de estudar. E aí é que eu fico pensando, onde é que está a questão social? Né? Onde é que, alguém já veio aqui perguntar para vocês? Não. Atirando um guarda. Assim, pra chegar num raciocínio também, essa questão. Então, quando eu tinha essa repressão que eu sofria, eu sempre tive a visão que aquilo era normal, mas ao mesmo tempo também, ninguém sai de casa para trabalhar, compra seu material, volta feliz para casa quando tem seu único fonte de renda ganha-pão apreendido. Você chega em casa, você não tem nada,
Eu sei, eu tinha já filho pequeno, tenho 3 filhos, que eu já estão grandes, mas eu sustentei meus filhos com dinheiro da rua. Então, às vezes, quando eu comprava o material, que eu tinha o material apreendido, quando eu chegava em casa, que não tinha como comprar um biscoito para meus filhos, isso era muito triste, cara. Você fica revoltado. Já perdeu mercadoria? Já perdi mercadoria, não foi uma só vez, foram várias vezes, cara. E, na verdade, a nossa revolta, às vezes, assim, a revolta, para não dizer a raiva, né? Mas a revolta que a gente tem era com o guarda. Porque é a figura do guarda que você enxerga ali na tua frente. É a figura do guarda prendendo tua mercadoria, a figura do guarda te esculachando. Mas eu cheguei a um ponto também que depois eu percebi que o nosso maior problema, não era o guarda. Era quem dá a ordem no guarda. É quem tá por trás ali da política, tomando as decisões que impactam a nossa vida aqui. E às vezes a gente degradando com o guarda ali, que o guarda é nosso inimigo, o guarda às vezes enxergava a gente como inimigo dele. Na verdade, a gente tem ali 2 trabalhadores degradando na calçada por uma questão de decisão política. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto X da questão. Aí eu comecei a pensar sobre essa questão. Cara, no guarda que tá aqui me oprimindo, ele tá cumprindo ordem de alguém. Alguém que a gente não enxerga por trás dele é que toma essa decisão. Aí eu comecei a perceber também que tem essa questão do capitalismo. Cara, o capitalismo é o seguinte: quem tá aqui, tá vendendo, não quer ter a concorrência ali do lado, não quer dividir o espaço dentro do capitalismo, ele quer só para ele. A ganância do capitalismo. Então eu percebi o seguinte, que normalmente as grandes empresas, os grandes empresários, eles muitas vezes eles ocupam esse espaço de decisão aí da política. E normalmente eles financiam campanha de candidatos, etc. E quando esses candidatos eles se elegem, os candidatos, ou esses que se tornaram os políticos, acabam favorecendo mais o setor lojista da cidade do que o ambulante. Porque o setor lojista não quer concorrência com o ambulante. Sim. Pelos lojistas da cidade, o ambulante tem que ser extinguido. Então, por isso que eu acredito que muitas das vezes o guarda ele não faz um papel de ordenar mesmo a cidade. O ambulante, eles não reprimem o ambulante por uma questão de ordenamento e para garantir direito de ir e vir das pessoas, não. Eles reprimem o ambulante para favorecer um comércio estabelecido na cidade que financia campanhas políticas, cara. Então eu acho que o guarda está sendo usado para defender um setor dessa parte do capital, não é para ordenar. E isso foi algo que você está falando, Fábio, e não é coincidência, família, que outros camelôs já falaram sobre isso. Esse é o primeiro episódio do nosso documentário, né, a história dos camelôs de Niterói, e outros camelôs vão falar sobre isso, né, que é o que o Fábio está falando. E uma coisa também que eu escutei muito, Fábio, que acho que você também pode falar um pouquinho, Davi também, é que as pessoas, os lojistas geralmente falam, o camelô não paga imposto, não paga nada. Mas o camelô faz girar uma outra economia mais solidária, né? E eu acho que isso também pode ser resolvido facilmente com o auxílio do próprio poder público, né? Acho que assim, eu já perguntei a alguns camelôs, alguns são contra, né? Mas outros são a favor de no mínimo pagar uma tarifazinha social, mas tipo assim, ter todos os seus direitos ali garantidos, uma barraca, um auxílio, né? Uma política pública que vai auxiliar ele em alguma parte da vida. Então, assim, alguns camelôs têm essa concepção, né, daria. Entendeu? De Posso pagar. falar por mim mesmo, porque eu pago. Então, nesses 7 anos que eu estou licenciado, eu tenho uma condição. Eu tenho que ter um MEI. Então, eu tenho o meu MEI, eu sou obrigado a ter meu MEI. Então, eu pago todo mês ali minha taxa do MEI, faço minha declaração anual, então eu pago. Eu tenho a isenção da taxa de ocupação do solo, porque isso é um benefício que quem é MEI tem, dessa isenção. Essa questão de falar que o ambulante não paga imposto, isso não é verdade. A gente paga imposto, todo mundo paga, ninguém fica isento de imposto. Exato. É lógico que eu pago menos imposto que um grande empresário. O pequeno empresário vai pagar menos imposto do que o outro, que é o hiperempresário. Então, cada um vai pagar o imposto de acordo com aquilo que ele vende. Exatamente. Da renda dele. Eu não tenho o mesmo patrimônio de um grande empresário. Então, eu não tenho como pagar o mesmo imposto que eles. Eu pago menos porque eu vendo menos. Mas eu pago imposto daquilo que eu compro, daquilo que eu consumo, não tem como escapar de imposto. Então eu estou formalizado, também pago minha taxa, então de acordo com o meu rendimento. Mas esse discurso que sempre foi usado, dizer que o ambulante não paga imposto, o ambulante só vende produto que é irregular, é tudo contrabandeado, isso aí é uma falácia que sempre se utilizaram para marginalizar o ambulante, porque nunca foi um papel bonito para nenhuma prefeitura, para nenhum órgão público botar um guarda para prender mercadoria de ambulante.
Nunca foi bonito. A sociedade, quando uma pessoa vê ali um guarda tomando mercado do camelô, a própria pessoa que tá na rua fica revoltada. É um papel feio. Então eles precisam justificar essa barbaridade. Como é que justifica? É marginalizando. Eles marginalizaram o nosso trabalho, nos marginalizaram e para poder passar um pano branco ali para falar que está fazendo o que é correto. Exatamente. Mal sabe eles que eles estão criando verdadeiros Nós somos os ilegais, mas eu vou te falar uma coisa. Se você perguntar para qualquer Davi mesmo, você tem uma licença para trabalhar, Davi? Não. Mas o que você mais gostaria de ter, né? Mas que depende de quem para você ter uma licença? Do poder público. Depende da prefeitura. Não é você que se legaliza. Você é o maior interessado, acredito eu, de ter uma licença. Para não ter o guarda tomando tua mercadoria. Você tem mais prejuízo com o guarda prendendo a sua mercadoria do que se você tivesse que pagar qualquer taxa, qualquer imposto. Eu pagaria qualquer taxa. Mano, é lógica. O camelô não tá trabalhando irregular porque ele quer, mano. É porque falta oportunidade de ocupar os espaços da cidade. E tem como a prefeitura legalizar até com ordenamento. Tem como eles liberar, legalizar. Eles organizar, tipo, organizar direitinho, ó, o tamanho do tabuleiro que vocês vão poder usar. A partir disso vocês vão pagar tanto. Que eu vou dar um exemplo para você. Tem um amigo nosso, Davi. O Davi, ele tá lá em Nova York. Lá ele tem uma rua que eles podem trabalhar de ambulante, de ambulante, tabuleiro, eles trabalham e todo mês eles dão uma taxa para a prefeitura. E quando chega o inverno, que lá é muito frio, neva, né? E quando chega a nevar lá, o prefeito não pode, né? Não quer ninguém na rua, até para ninguém morrer de frio. O que eles fazem? Eles devolvem o dinheiro, tipo assim, como um pagamento, né? E para a pessoa poder sobreviver aquele tempo de inverno, certo? Agora você imagina, aqui no Brasil, que não tem neve, não tem furacão, não tem nada, dá para poder organizar. É o tamanho das nossas calçadas. Infelizmente, hoje em dia, ainda mais para nós que moramos em Niterói, para nós que moramos em Niterói, as calçadas a gente não pode ocupar, às vezes, com um tabuleiro. Mas você vê o que mais tem hoje em dia é pedinte, cracudo, gente dormindo, fazendo verdadeiras cabanas na calçada. E eles podem ficar ali, eu sei que eles estão numa vida sensível, né? Numa situação sensível, mas nós, para não chegar naquela situação, não era mais fácil então organizar para a gente poder ocupar a calçada trabalhando, ou então vendo umas calçadas largas para a gente poder trabalhar. Eles têm como fazer um projeto para isso. E além depende da prefeitura. Exatamente. E além de só traficantes, galera, teve muitos pedintes que conseguiram sair da posição de pedinte por causa da profissão, né? Do ambulante, que eu vi aqui a galera juntando uma caixinha quando ia fazer aquelas caixonas gigantes de mentos, né? E tendo a ideia que às vezes a solução para um pedinte é apoiar ele a vender alguma coisa. Meu irmão não quer trabalhar, não tem como trabalhar, beleza, vende alguma coisa aí, né? Então acho que assim, a rua, a família ambulante é um meio onde a gente pode resolver diversos problemas da rua. E social também, porque olha só, a partir do momento que a pessoa fala, eu não consigo trabalhar, eu não consigo um trabalho. Aí é um montão deles, você pode parar um montão aí na rua aí, ó. Um monte de camelô, você vai continuar no seu projeto, no seu documentário, você vai ver que um montão, às vezes, para não estar naquela situação, ou que já esteve naquela situação, começou a trabalhar, a vender, foi levantando capital e foi saindo disso daí. Minha avó mesmo, minha família é de camelô, entendeu? Minha família veio da rua muitos anos atrás, minha avó já foi mendiga em Niterói e começou, ela vendia laranja na época que nem terminal tinha, e foi vendendo laranja e começou a levantar um capital e foi indo. Hoje, graças a Deus, minha avó se aposentou em enfermagem. Minha avó fez faculdade através da rua, comprou casa através da rua e foi indo. E hoje ela é formada, ela é aposentada em enfermagem, mas através da rua que ela conseguiu levantar o capital para dar o pontapé na vida dela. Eu acho que é importante isso que ele falou, porque a rua também... Eu já tive vários companheiros que começaram a trabalhar na rua de ambulante e foi só um trampolinzinho que ele conseguiu montar sua loja, conseguiu abrir outros tipos de empreendimento. Tem, às vezes, o ambulante que não conseguiu montar um empreendimento, mas às vezes com o dinheiro da rua consegue fazer com que o filho se forme numa faculdade. Meu filho, inclusive, agora está fazendo faculdade, aí eu que estou custeando para ele ali o custo para ele poder fazer a faculdade dele, não se preocupar com o trabalho. Então, assim, eu acho que
por trás de um ambulante tem sempre uma família, tem sempre uma história. Eu acho que isso é importante frisar. E por mais que o poder público tente, por mais que eles tentem marginalizar nossa atividade, acho que a maioria das pessoas reconhece nossa atividade, nosso trabalho, tanto é que a gente tem muito cliente, pessoas que gostam de comprar com a gente. Por isso que eu gosto dessa profissão, gosto de lidar com esse público também, gosto de interagir com as pessoas na rua. Então, assim, eu falo pra você, eu gosto de trabalhar de vendedor ambulante. E reconheço isso como uma profissão digna, não tenho vergonha nenhuma de dizer que esses 25 anos que eu trabalho de ambulante, estou satisfeito, estou feliz, apesar de todas as dificuldades. A gente consegue superar todas elas e vamos seguindo em frente. É isso mesmo. E a gente sabe que, tipo assim, depois de você, é igual o seu filho agora tá trabalhando aí contigo, então, graças a Deus, ele não vai precisar passar pela perseguição que você passou, tá ligado? Mas, ó, meu primo, que veio também da Bahia, veio pra cá, bateu cabeça aí, caçando trabalho, conseguiu trabalho em um lado, aí justamente para ele não acabar se envolvendo com nada, porque não é o que a gente quer, tá ligado? Lógico que não é o que a gente quer. Se eles dessem a oportunidade da gente trabalhar, muita gente vai sair do crime. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Justamente aí, meu primo já trabalhou em outras coisas, trabalhou em churrascaria, trabalhou de entregador, aí acabou perdendo o trabalho, justamente para ele não bater cabeça, para não ter que receber aquele convite que a gente sabe que tem para quem mora em comunidade. As pessoas perdem muito, eles não entendem que se a pessoa ficar na favela o tempo só estudar e ir para casa, ele vai acabar recebendo o raio do convite, que é aquele negócio, você virou ambulante porque você precisou de dinheiro para comprar uma roupa. Eu virei porque eu precisei de dinheiro também para poder comprar uma roupa. Já tive que para poder pagar aluguel, né? Que desde novo eu saí de casa, desde novo. Então, tipo assim, a pessoa precisa de dinheiro. Ainda mais naquela fase da adolescência, que ele quer curtir um negócio, quer dar uma volta, quer comer um cachorro quente, não ter o capital, muitos às vezes não tem nem pai. Imagina ter uma mãe com condição, já fica difícil. Aí, pra ter um capital. Tem papai pra pedir 50. Aí acaba fazendo o quê? Aí ele não consegue trabalhar, ele não consegue um trabalho, ele é de menor e recebe o raio do convite que a gente sabe que existe. Aí as pessoas não tem que ir no jovem aprendiz, mas às vezes não consegue um capital maneiro, às vezes nem consegue entrar no jovem aprendiz, não consegue ter trabalho pelo jovem aprendiz. Há muitos aí acaba aceitando o convite que a gente já sabe que acontece. E é o que eu fiz. Pro meu primo não ficar à toa na favela, não passar por isso, não passar por nada que eu passei e que outras pessoas passaram, eu falei, vem pra rua que você vai trabalhar comigo. E tá aí até hoje na rua aí, tá trabalhando aí na rua, consegue pagar as contas dele, consegue ir sobrevivendo, até ele conseguir um negócio melhor. Lógico que a gente, né, planeja que ele consiga algo bem melhor, mas é assim, mano. O camelô tem que parar de ser criminalizado. Exatamente. Entendeu? O camelô tem que parar de ser criminalizado. Eles têm que enxergar que a gente está trabalhando e a gente quer somente uma coisa, o direito de trabalhar. E parece que eu queria fazer só uma complementação, para eu não esquecer o raciocínio que o Davi falou aqui. Fica à vontade. Parar de criminalizar o ambulante. Isso aí, na verdade, cara, tem que partir mais de quem está ocupando os espaços de política e de decisão. Eu vou trazer uma reflexão. A gente está no momento de eleição agora, apesar do nosso debate não ter a ver com política, tem a ver mais com a nossa classe, mas é importante falar que os problemas da cidade acabam virando pauta de discussão política. Sim. Hoje a gente vê o maior problema da cidade, hoje em dia, um dos maiores problemas da cidade é essa questão das pessoas em situação de rua, dependente químico, que está se tornando agora uma fala muito comum dos principais candidatos aí da política que a gente teve esse ano 2024. Mas você pouco ouve falar, em qualquer época de campanha de eleição, sobre os vendedores ambulantes. Você não vê falar sobre políticas públicas para poder melhorar a atividade de comércio ambulante. A gente não vê falar assim num ordenamento que seja um ordenamento que inclua os ambulantes na cidade. Quando a gente ouve falar de ordenamento, é exclusão. É tirar o camelô da calçada. Não é aquele ordenamento, peraí, vamos conciliar aqui, que o ambulante possa exercer seu direito de trabalho, de renda, a sua livre iniciativa. Vamos conciliar esse direito dele com o direito de ir e vir das pessoas.
Vamos botar ele num espaço que ele possa trabalhar, que não atrapalhe o ir, que ele tenha renda e que todo mundo saia ganhando. Você não vê essa discussão nos espaços políticos. A única coisa que você vê é o ordenamento é tirar o ambulante que não tem espaço. Exatamente. Mas se você parar para pensar que em Niterói tem espaço para o ambulante ocupar a calçada, tem. E tem recursos. Vou te falar, você roda aqui em Niterói, só para regionalizar. Vai na Amaral Peixoto, vai na Rio Branco, vê o tamanho da largadura de calçada e vê o tamanho das bancas de jornais. O quanto que elas ocupam mais de 50% da calçada. Às vezes a calçada de 4 metros para a banca de 3 metros. Fica 1 metro para o pedestre, 3 metros para a banca de jornal. Por que o ambulante não pode ocupar também um espaço ali, menor até do que aquela banca de jornal? Muito menor. Então, assim, espaço tem, só não tem prioridade, só não tem interesse. Eu acho que está faltando é isso. O poder público parar de enxergar o ambulante como um problema, como algo feio que tem que ser combatido, enxergar a gente como uma parte importante na economia na cidade, como o Davi falou, e fazer uma política pública de que inclua o ambulante na cidade de forma ordenada, de forma organizada, formalizada, pagando seu imposto e ajudando a movimentar a economia. Para cada guaravita que o camelô vende, Davi, é um depósito que está vendendo. Então, assim, a gente compra material numa loja, às vezes aqui perto, vai vender doce, você vai comprar na casa de doce. E você vai distribuir aquele produto. O que seria do Guaravita hoje se não fosse o ambulante? O ambulante o Guaravita começou com o ambulante vendendo Guaravita nas esquinas, era novidade. Aí tá pagar o marketing pra nós. Cara, é essa questão de visão. O ambulante é a parte importante na economia da cidade. Ele não é um problema, mano. E tem uma solução. E ele é a solução para muitas pessoas, para muitas famílias que a gente conhece que cresceram aí. Não vamos se esquecer também que o nosso ilustre falecido Silvio Santos foi camelô um dia, vendia caneta e olha onde ele chegou. Isso aí. Então, tipo assim, cara, um camelô que você tá atendendo, um camelô que você tá vendo na rua pode ser o próximo Silvio Santos. Aí, ok. Entendeu? É porque a sorte dele que acho que naquela época não era guarda municipal. Não era não. Isso aí foi depois, foi. Senão ele não ia virar Silvio Santos, poderia virar o Pablo Escobar. Mas acho que é isso, cara. Rapaziada, muito obrigado. Um último recado aqui, eu vou postar nas redes sociais, né? Como eu falei, galera, vou estar postando nas redes sociais, vou estar marcando uma galera aí, mas o intuito não é incentivar a candidatura A ou B, mas o intuito é que, como o Fábio falou aqui, eu reforço, é fazer com que o ambulante seja uma pauta política visível e acolhida na cidade de Niterói, né? Uma coisa que me chateia muito é saber que Niterói tem espaço, assim como o Fábio falou, e tem recursos, né? Tendo a ideia que Niterói é uma das cidades com uma das maiores economias do Brasil, uma das maiores detentoras de royalties do petróleo, né? Então eu acho que assim, não é aceitável ainda como nenhum gestor público ou até os vereadores, até hoje eu não consigo pensar nenhuma solução para os ambulantes, é uma solução social, né? Não é uma solução de exclusão. Então, assim, esse é o meu recado e passo aqui para a rapaziada para deixar o recado deles. Cara, parem de nos criminalizar e tentam, mano, de verdade nos ajudem, porque nós somos parte dessa sociedade, somos parte desse povo que se chama Brasil. E, cara, a gente está na rua, estamos nas calçadas, nós não estamos cometendo crime, nós estamos trabalhando e muitas vezes acabando com a estatística de ser mais um na favela, mais um de periferia que está perdendo a vida, e nós somos mais um que está querendo crescer, e um grande empresário um dia foi um pequeno um dia foi o camelô, entendeu? E vamos trabalhar e vamos para dentro. Disse tudo, meu amigo, disse tudo. O ambulante, ele é trabalhador, ele merece ser tratado com a dignidade, com respeito. Eu acho que é isso que o recado que o Davi já falou tudo, já acho que é o recado que eu dou é esse. A gente é trabalhador, e a gente só quer ser tratado como trabalhador e com dignidade. Esse é o recado que eu deixo aí para as pessoas e para as pessoas que também estão na política, ocupando espaço de decisão, que enxerguem o ambulante como parte de solução e da economia da cidade. É isso aí. Valeu, família. E você que é camelô, que tá passando pelo mesmo que a gente tá passando aqui, né, pela mesma opressão, não sofra calado. Pode me chamar no Instagram, no WhatsApp, que eu vou estar indo aí contar a história de vocês,
Valeu, vamos levar essa luta pra frente. Fico muito feliz dessa luta estar sendo aqui em Niterói com nossos amigos aqui. Tamo junto, família.